Olá, bem-vindos ao canal. É o primeiro estudo do canal. Conforme se verifica aqui pelo slide atrás de mim, a gente vai tratar das duas casas de Israel, que é um estudo essencial para compreender todos os outros que a gente vai abordar aqui no canal. Lembrando que neste primeiro momento eu vou tratar desse estudo de uma forma bem geral, digamos assim. Eu não vou me aprofundar muito em alguns pontos, porque isso a gente pretende fazer em outros vídeos, pegando algumas passagens e a partir dessas passagens enriquecendo esse estudo, porque esse estudo aqui ele tem um potencial enorme dentro da Bíblia, digamos assim. A gente consegue entender diversos textos por meio dele. Então, vamos lá. Fluxo da promessa. Né? O ponto principal desse estudo vai ser justamente essa promessa que eu coloquei aqui, feita tanto a Abraão, a Isaac, a Jacó e Efraim barra José. Né? A gente vai explicando isso conforme o decorrer do vídeo. Essa promessa é relativamente conhecida, né? A gente sabe, sai da tua tenda, né? Falando com Abraão e tudo mais. É isso que a gente vai ler aqui. Eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro momento, eu vou ler vários textos, todos eles ligados a esta promessa, feita a cada um dos patriarcas. E no próximo vídeo eu pretendo dar uma abordagem mais histórica também, porque é necessário. Vamos lá. Gênesis 12, do 1 ao 3. A promessa, né, feita a Abraão primeiro. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora Gênesis 13, do 14 ao 16. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gênesis 22, do 12 ao 18. Essa é uma passagem conhecida, né, que Abraão levou o filho dele, né, Isaac, lá no monte para ele supostamente ser sacrificado, né, mas não foi bem assim. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia, na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, desse texto aqui, eu quero trazer algumas outras passagens, porque ele cita estrelas dos céus. Eu vou abordar duas passagens aqui. Primeiro está em Salmo 147, do 2 ao 4. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Estrelas. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler o versículo 41 e o começo do 42. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Diversos outros textos vão falar sobre essa questão de estrelas, comparando, conforme a gente viu aqui, os santos com estrelas. Então, o que eu quero pontuar aqui? Estrelas representando um homem glorificado, um povo que vai herdar a terra no fim, né, no governo de Cristo durante o milênio. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque, como eu disse, por enquanto é só uma visão geral. Mas é importante a gente ter em mente isso. Estrelas do céu, né, uma hierarquia maior, homens glorificados e pó da terra abaixo. Isso aborda os outros assuntos, mas como eu disse, por enquanto, só uma visão geral. Vamos dar continuidade aqui. Vamos para Isaac agora. Essa promessa foi repetida, então por isso que eu coloquei cada um deles aqui e pontuei o versículo que Deus, né, reitera a promessa. Gênesis 26, do 2 ao 5. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora, Jacó, Gênesis 28, do 13 ao 14. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 35, do 9 ao 11. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, o que ocorre? É importante estabelecer uma ligação aqui entre esses dois textos. Deus deixa claro aqui uma questão para Jacó: ser fecundo, né, multiplica-te. E aqui ele fala que a descendência dele seria como o pó da terra. Então são textos interligados, né? Tudo isso de respeito a essa promessa, ao plano de Deus para o verdadeiro povo dele. Já dando esse spoiler, digamos assim. Então vamos lá. Eu deixei em negrito aqui a palavra fecundo, porque daqui a pouco a gente vai tratar disso. Então é bom ter ela em mente, fecundo. A gente acabou de ler a respeito de Jacó, né, a promessa. E agora, o que eu vou ler sobre José, isso consta naquele... É uma profecia, né, que Jacó fez em relação às 12 tribos, aos filhos. E ele descreveu cada um deles, digamos assim, né? Então eu vou ler o que ele disse a respeito de José. Gênesis 49, do 22 ao 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão a amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Frutífero, já dizendo respeito àquela palavra que eu pontuei lá atrás. Fecundo. Isso no hebraico faz mais sentido, né? Então, quem tiver acesso a uma Bíblia no celular, principalmente, né, com Strong, facilita, né, entender do que eu estou falando aqui. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Dando continuidade, né?
A gente leu a respeito de José e agora Efraim. Efraim era um dos filhos de José, né, lá no Egito. Efraim e Manassés, que é o que a gente vai ler aqui. Essa história ela é bem conhecida, né, principalmente no meio cristão. José ele foi vendido pelos irmãos, aí ele foi para o Egito. No Egito ele conseguiu uma posição, né? Graças a Deus ele conseguiu uma posição, né, influente e eventualmente reencontrou a sua família. E não vou entrar muito em detalhes aqui porque é uma história conhecida. Gênesis 48, do 1 ao 6 e do 8 ao 20. Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Então Jacó, né, trouxe à memória a promessa que a gente leu lá atrás, né, já fez aquela ligação ali, né, ser fecundo, né, o pó da terra, uma descendência que vai herdar essa terra. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José, seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Né? Porque ele acreditava que José havia morrido, né, por todo esse tempo que ele passou no Egito. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, os seus 2 filhos, né, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Então ele posicionou os 2 filhos de acordo com a tradição. Né? O mais velho receberia a primogenitura e o mais novo não. O mais velho à direita, o mais novo à esquerda. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Essa é uma passagem para aqueles que não têm um entendimento desse estudo, é um tanto enigmática, né? Porque Jacó ele foi contra a tradição aqui, mas isso tem um motivo. E esse motivo é justamente aquela promessa, tanto que ele repetiu aqui, né?
nele o menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Efraim significa em hebraico duplamente frutífico. Tudo isso ligado com, né, ser fecundo, né, frutifica, ele falando de José também. Então, assim que Jacó ouviu o nome de Efraim, ele já ligou os pontinhos e entregou a ele a primogenitura. Porque, conforme a gente vai ver no restante do estudo, isso vai ter uma influência muito grande no futuro. Que Efraim é o primogênito. Efraim é duplamente frutífero, aquele que vai ser uma multidão de nações, né? E é o primogênito. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Então, nesse primeiro momento, só entender qual é a promessa, né? Como que ela foi passada para cada um, né? De Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó e depois Efraim. E no próximo vídeo a gente vai entender como que isso vai influenciar no futuro da nação de Israel como um todo, do povo de Deus. E é isto. Até a próxima.